Oi pessoal, me chamo Cristiane, somos da Engenho Contabilidade. Hoje eu estou recebendo a ilustre presença do nosso fundador Silvano, que vai contar um pouco da sua trajetória, como ele iniciou aqui em Boituva e também aproveitando o período que nós estamos, do imposto de renda, nós vamos tirar também algumas dúvidas recorrentes. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom, vamos começar. Quando você teve o seu primeiro contato com a contabilidade? Faz tempo. O primeiro contato com a contabilidade, na verdade, foi através da empresa que meu pai tinha, lá em São Paulo. Ele tinha um armazém e eu já acompanhava o trabalho dele, eu sempre via o contador chegando lá para pegar documento, retirar documento, e aquilo me chamou a atenção, e aos poucos eu fui entendendo o que era, E mesmo com pouca idade, 11, 12 anos, já me despertou uma certa curiosidade, Aquelas notas fiscais, documento, Todo final de dia eu via meu pai fazendo um fechamento de caixa, achava aquilo maravilhoso, Mas eu acredito que esse foi o meu primeiro contato com a contabilidade. E quando você abriu o seu próprio escritório de contabilidade? Levou um tempo, Aí primeiro eu tive que passar. Hoje a gente não tem muito isso mais, Mas na minha época, por conta da idade, a gente ainda tinha aquele risco de ser convocado para servir o exército. E aí você ficava um ano em serviço militar e as empresas, quando você tinha ali 17, 18 anos, ninguém contratava mais por conta disso. Então eu tive que esperar passar essa fase para eu poder começar a pensar em dar um passo além disso, Eu já estava estudando contabilidade nessa época, eu já tinha entrado num escritório de contabilidade, aquele mesmo contador do meu pai, que eu tive uma oportunidade de trabalhar lá como office boy, que hoje a gente nem escuta mais falar nisso, Mas naquela época o office boy era todos os meus amigos, todo mundo era office boy. Isso me ajuda bastante a conhecer São Paulo, andar pelo metrô, trem, ônibus, Foi muito legal, muito bacana. E depois da fase do exército, que eu fui dispensado, aí comecei a procurar um outro emprego para melhorar a carreira, Conhecer mais, aprender mais. E eu cheguei, inclusive, a ser gerente de um escritório de contabilidade lá próximo do aeroporto de Congonhas. E depois desse escritório, aí foi quando eu realmente tomei a iniciativa de abrir o meu escritório. Então, com 23 anos, eu fundei o meu escritório de contabilidade lá no bairro do Limão, próximo ali daquele, quem conhece a Marginal Tietê, Tem aquele prédio do Estadão. O meu escritório era próximo ali do Estadão, o jornal Estadão. E por que vir para Boituva? Bom, assim como muitas pessoas decidiram deixar São Paulo e ir para o interior, de uma maneira geral, buscando uma melhor qualidade de vida, eu decidi sair de São Paulo depois de 2 assaltos. Eu achei que era o momento de eu buscar um lugar mais tranquilo, um lugar mais sossegado, para mim, para minha família. Boituva não foi a minha primeira opção. Eu procurei ali, próximo de São Paulo, algumas cidades. Eu lembro que eu fui conhecer Valinhos, fui conhecer Vinhedo. Campinas. Campinas era um pouco mais distante, Mas era mais próximo porque, como o meu escritório era em São Paulo, eu não tinha ideia de mudar o escritório. Eu estava buscando inicialmente um outro endereço para morar. E acabei vindo conhecer Boituva, Eu já visitava desde criança aqui, Por causa de parentes, tudo. E acabei vindo morar em Boituva. A ideia de trabalhar em Boituva ainda não era uma decisão ainda. A decisão inicial foi vir morar. E durante 2 anos eu viajava todos os dias para São Paulo.
né? Nessa época, o meu escritório já não era mais no bairro do Limão, era no bairro da Lapa. E eu ia e vinha todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso foi durante 2 anos direto, até o momento em que eu, como já morava em Boituva, comecei a entender um pouco mais a cidade, né? E vi na cidade de Boituva, então com uns 22 mil habitantes, mais ou menos, eu vi que ali eu ia ter uma grande chance de crescimento. Eu percebi já naquela época que Boituva poderia ser uma grande cidade. E isso acabou acontecendo, né? Nesse tempo que eu já estou aqui, Boituva aumentou muito, né? O comércio, as indústrias, e isso fez com que eu tomasse a decisão de mudar o escritório para Boituva. Nessa época, é engraçado que hoje a gente não vive sem internet. E naquela época a internet estava começando. Ainda era aquelas internet de escada, antiga, né? Usava-se muito mais o fax do que a internet. E essas tecnologias, né, depois acabou que avançou muito rápido. E isso facilitou demais essa mudança de cidade, ao ponto de que eu mesmo estando em Boituva, eu conseguia atender os clientes que eu tinha em São Paulo. E cada vez mais foi ficando mais fácil, mais tranquilo, porque eu já não precisava viajar para visitar cliente, buscar documentos, isso ficou muito automático. E de lá para cá as coisas mudaram de tal forma que hoje eu atendo cidades de vários locais do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, e alguns clientes até de outros países. Já tivemos clientes do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então, assim, hoje não tem mais distância, né? A tecnologia aproximou muito, então facilitou demais isso. Bacana. E o que mudou em relação quando você começou, né, na contabilidade, com os dias de hoje, acho que você já respondeu. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? A contabilidade mudou, né? Ela sempre foi algo, uma transformação quase que direto, né? Quando a gente começou, por exemplo, nossas ferramentas eram uma calculadora e uma máquina de escrever. Não tinha computador, não existia isso, nem se sonhava. Quem tinha computador era um banco, uma grande empresa, uma grande companhia, aqueles computadores que ocupavam um andar inteiro, uma sala, não tinha. Mas você sempre foi muito ligado à tecnologia, você... Sim, desde quando saiu o primeiro computador, os primeiros notebooks, você sempre... Inicialmente era aquela questão da curiosidade, né? De você ter o computador, aprender a usar, entender como funciona, e lógico, né? A gente que está, né, nesse ramo, né, você tem que sempre perceber as tendências, né? E ali a gente percebeu que a informática, ela, naquela época a gente já sabia, ela veio para ficar, não tinha mais volta. Então, ou você entendia daquilo ou você era ultrapassado, né? E foi o que aconteceu. Então, no início, a gente trabalhava muito mecanicamente. Ficha tríplice, era tudo datilografado, os cálculos eram feitos à mão, folha de pagamento, olerite, era um envelopinho que você comprava em papelaria, tinha que datilografar um por um, então era um trabalho assim descomunal. Lógico, os prazos eram outros, a legislação era outra, totalmente diferente. Você fazia uma folha de pagamento, você mandava pelo correio para o seu cliente, né? Hoje mudou muito, né? Mas a contabilidade, ela sempre se transformou. Não é a legislação, não é isso, né? Mudou em razão das tecnologias. Hoje você tem, por exemplo, a internet, você tem a nuvem, arquivo em nuvem, você tem um servidor, então você tem muitas opções de trabalho hoje, facilitou bastante. O perfil do empresário, desde quando você começou até os dias de hoje, também mudou muito? Mudou demais, né? Mudou demais, e eu ainda destaco 2 aspectos principais.
O empresário daquela época, ele era mais aventureiro. Então ele montava um negócio, seja ele qual for, um pequeno negócio, né? Nós estamos falando de um pequeno empresário. E ele ia para a luta, ele tentava ali no negócio dele, e depois que ele via que aquilo deu certo, aí é que ele procurava um contador para legalizar o negócio. Contrário. Era o contrário. Hoje não, hoje até por conta da legislação, as licenças, tudo, né? Você tem que abrir um negócio de imediato, senão você não consegue começar a trabalhar, né? Nota fiscal eletrônica, hoje é tudo interligado. Mas isso fez com que o empresário se aperfeiçoasse mais. Então hoje, quem começa um novo negócio, ele sabe o que ele está fazendo, ele já procura mais informação, ele começa a entender melhor do que ele pretende fazer, né? Então essa preocupação é visível hoje no empresário atual. E os investimentos são outros, né? Você percebe, por exemplo, o nível de empresa quando ele abre, as instalações, o cuidado com a imagem, o cuidado com o logotipo, a marca, o uniforme, apresenta tudo. Coisas que você não via antes. Antes era tudo muito assim, informal, né? Hoje não, hoje é muito profissional o trabalho hoje. E como é esse primeiro contato, quando a pessoa chega para abrir o negócio dela com você? Muito legal, boa pergunta. Porque essa, na verdade, assim, é um grande prazer que a gente tem, que eu tive ao longo de todos esses anos, poder ter esse contato com as pessoas que chegam procurando a gente para abrir um novo negócio, uma nova sociedade. Porque você percebe ali, quase uma regra, né, o brilho dos olhos, né? A pessoa que vem com uma ideia, ele quer montar algo e ele vem com aquele receio, aquele medo, será que vai dar certo, não vai? E a nossa preocupação sempre foi essa, né? Não só constituir a empresa, tirar o CNPJ, o contrato social, não é isso. O nosso grande prazer, o grande segredo do negócio é você acreditar naquele projeto e fazer com que aquilo dê certo. Aquela empresa tem que crescer. Isso é a maior satisfação que o contador pode ter. Por exemplo, eu tive a oportunidade de atender uma empresa que na época contava com 3 funcionários, era uma empresa multinacional, ela tinha uma participação americana e uma participação da Venezuela, de uma empresa da Venezuela. E a gente não acreditava que aquilo fosse dar muito certo. Era algo novo até então. Era uma empresa de vidros, era um representante, ele só vendia por encomenda, né? Então ele fazia os pedidos, o vidro chegava de navio e esses vidros eram entregues nos clientes. E aquilo acabou dando tão certo que esse escritório, que era basicamente o gerente, uma secretária e um ajudante, em 2 anos eles já eram um dos maiores distribuidores de vidro no Brasil. Que bacana. Que é a Guardian, que nós temos aqui vizinha aqui de Boituva, né? E depois disso, rapidamente eles construíram a primeira fábrica no Rio de Janeiro, em Resende, e depois de algum tempo eles construíram uma outra fábrica aqui em Tatuí. Então, para quem via aquele escritório com 3 pessoas e as dificuldades que eles tinham, né? Era uma empresa de fora que não entendia da legislação, as dificuldades tributárias, trabalhistas, né? Tudo era muito difícil, tudo muito complicado. O próprio gerente, ele não era brasileiro, ele era estrangeiro, então tinha problema da língua, tudo, né? E aí você vê, ao longo dos anos, se transformar na potência que foi muito bacana e foi muito bom fazer parte desse crescimento, né? E outros casos também, não tão grandes assim, mas a gente teve a oportunidade de ter empresas que começaram, a gente lembra até como se fosse hoje, né? O comecinho e tudo, e são empresas que estão aí até hoje, né? O escritório, nós estamos há 38 anos como escritório. A minha experiência é um pouco anterior a isso, mas como escritório,
em setembro agora de 2023, são 38 anos. Né? E até hoje eu tenho empresas, eu vejo empresas que estão trabalhando, estão operando, e que a gente viu nascer, a gente fez parte, né, daquele nascimento. Muito bacana isso, muito legal. E hoje é isso, quando a gente vê um cliente aqui que chega com aquele sonho, aquela ideia e aquilo acaba dando certo, nossa, a vitória é nossa também. Nós ficamos muito felizes, né, com a, muito legal. A vitória deles. Isso aí. Então tá. Agora a gente vai tirar algumas dúvidas, né, sobre o imposto de renda. Nós recebemos, né, algumas dúvidas durante a semana. Não vai ser possível tirar todas as dúvidas, então nós separamos algumas que as pessoas nos mandaram. E a gente vai deixar também um link aqui abaixo do vídeo para vocês enviarem as dúvidas de vocês para o nosso atendimento. E assim que possível nós vamos responder. Então, assim, primeira coisa que eu gostaria de perguntar, né, antes de passar para as questões que nós recebemos, qual é o maior medo que as pessoas têm sobre o imposto de renda, né? Fala sobre o imposto de renda... O leão assusta. O leão assusta. O leão assusta, isso é fato. E eu acredito que muito desse medo eu atribuo à desinformação. A falta de informação é evidente. Quando a gente recebe os clientes, as dúvidas, a desinformação é enorme. Eu acho que muito desse medo se deve a isso, falta de informação. Então tá, então vamos aqui. A pessoa comprou um terreno, pelo que eu entendi aqui. Comprei um terreno, mas ainda estou pagando. Ainda não está no meu nome. Tenho que declarar no imposto de renda? Perfeito. Olha, o manual do imposto de renda, a legislação do imposto de renda é muito clara nesse sentido. Você tem que declarar os seus bens, né? Aquilo que você tem propriedade, mas aquilo que você tem a posse. E esse caso é justamente isso. Você adquiriu um terreno, ele não é seu ainda, porque você ainda está pagando, mas você já tem a posse. E isso já é motivo para você ter que declarar. Não é uma opção, é uma obrigação. Porque, veja bem, a partir do momento que você compra um lote, um terreno, imagina que você deu ali uma entrada de R$1.000, né? Mas ele é seu. No dia seguinte, você já pode encostar um caminhão de tijolo e começar a construir. É seu, então você tem que declarar, sim. Tem uma pergunta relacionada a isso aqui também. Estou construindo, não terminei a obra ainda. Preciso declarar? Exatamente, tem que declarar também, né? Até porque quando você aprova o projeto na prefeitura da sua cidade, essa informação já vai para a Receita Federal hoje. Ela já sabe que você iniciou uma obra. E hoje, quando você inicia a obra, você tem que fazer um cadastro chamado CNO, que é o Cadastro Nacional de Obra. Porque durante a execução dessa obra, você pode, por exemplo, adquirir concreto usinado, né? E esse concreto usinado vai gerar crédito de INSS para você abater lá no final, quando for tirar o habite. Se você contratar alguma empreiteira para fazer a execução da sua obra, você pode informar para essa empreiteira esse CNO, porque todo aquele pessoal, toda aquela mão de obra que ele vai colocar na sua obra, ele vai fazer uma folha de pagamento e vai informar para a Receita Federal os recolhimentos previdenciários daquelas pessoas que trabalharam naquela obra. E esses créditos você vai abater no seu INPS depois. Então, olha só, a importância de você declarar, de você tirar o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obra, e aproveitar todos esses créditos que a legislação te dá. Porque ao final da obra, quando você vai tirar o habite e você tem que recolher o INSS, não é barato, é caro. Muito caro. Então, tudo que você puder reduzir é importante. Sim. E ainda mais, voltando à sua pergunta,
ter que declarar a obra, lógico, porque imagina que um dia essa obra vai estar pronta, né? Seja uma casa, terra, um sobrado, um salão comercial. Ele não pode simplesmente em algum momento surgir ali, do nada, apareceu uma casa. Não, você tem que ir construindo e declarando aos poucos, ano a ano, principalmente se o tempo de execução, né, às vezes pode atingir 1 ou 2 declarações, até 3 declarações. Então é importante, sim. Tem mais uma pergunta aqui. Sou trabalhador informal, tenho um rendimento mensal. Não sei como declarar. Muita gente, né? Aí nós estamos falando de uma boa parcela da população que trabalha hoje de forma informal, e ele tem sim, legalmente, como declarar, né? Ele pode fazer a opção pelo carnê-leão, informar os rendimentos, já ir recolhendo ali antecipadamente alguma coisa, algum imposto sobre essa renda e tornar esses rendimentos legais. Uma opção também para você sair dessa informalidade, muitas vezes, é ter uma inscrição do microempreendedor individual. Isso também é uma boa saída para essas pessoas que hoje estão na informalidade, porque a informalidade te afasta do crédito, de uma conta bancária, de um financiamento. Então, buscando a legalidade, buscando tornar legal esses rendimentos, te abre o caminho para várias coisas, e principalmente para o seu próprio crescimento. Mas ele tem um limite, né? Sim, o MEI ele hoje ainda é um limite de R$81 mil por ano. Esse limite aí já se fala há pelo menos uns 2 anos, né? Vem se falando em aumentar esse limite. Eu acredito que em breve a gente possa ter uma surpresa com relação a esse aumento, que já está mais do que na hora. Mas enquanto isso não acontece, o limite hoje é 81 mil, mas é um limite que já atende muita gente, bastante gente. E aí já resolveria a situação, sim, se estiver dentro, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui. Além do salário anual, recebo diversas transferências via Pix. A Receita vai cruzar essas informações? Bom, isso aí é um daqueles medos, né, que a gente está falando inicialmente, né? É um baita medo, né? Mas é assim, olha, os bancos, de uma maneira geral, eles informam a sua movimentação bancária para a Receita Federal. E aí não é só o Pix, é todo e qualquer depósito. Tudo que entrou na tua conta, o banco informa. A Receita, hoje a Receita Federal, de Pix, tudo, ela tem hoje essas informações. E não é só da movimentação bancária. Ela tem movimentação de cartão de crédito, de aluguéis, que as imobiliárias informam. Os cartórios informam se você vendeu algum imóvel. O Detran informa se você vendeu algum veículo. Né? Não tem escapatória. Então, hoje a Receita Federal, plano de saúde é outro. A Receita hoje ela tem um banco de dados enorme sobre toda a movimentação financeira de um determinado contribuinte. O que a gente vê é assim, ela tem a informação na mão. O problema é que ela não está usando essa informação. Ela tem a informação. Já há muitos anos, não é agora. E ela não usa essa informação por um simples motivo: falta de gente. Então ela pega grandes movimentações. Mas não significa que aquele pequeno possa amanhã ser chamado ou não. Então a gente procura alertar todo contribuinte do risco que ele corre e não tornar legal todas essas coisas. Porque, sabendo do risco, a decisão é dele. Se manter informal ou não. Porque se um dia ele for notificado pela Receita Federal a prestar algum tipo de informação... Aí é dor de cabeça, né? Melhor evitar. É muita dor de cabeça, o prazo é muito curto.
As multas são pesadíssimas, mas a gente sempre deixa isso muito claro. A decisão é do cliente. Sim. A gente só mostra quais são os riscos. Então ele tem que tomar uma decisão consciente do qual risco ele está correndo. E na maioria das vezes ele muda e aí ele começa a querer colocar as coisas em ordem. Depois que ele conhece, aquele conhecimento, né, aquela falta de informação, o medo que eu falei no início, o medo, a partir do momento que você esclarece, você expõe tudo isso para ele, né, aí ele começa, opa, peraí, eu preciso começar a me organizar, eu preciso colocar isso aqui em ordem, porque não vale a pena. Não. Tem mais uma perguntinha, que é a última pergunta. Vendi um imóvel, fiquei sabendo que tenho que pagar o imposto sobre ganho de capital. Como funciona isso? O ganho de capital, em outras palavras, é o lucro, né? O lucro imobiliário. Esse lucro é uma conta basicamente simples, né? É o quanto você pagou por aquele bem e o quanto você está vendendo. Então, pode-se descontar aí benfeitorias, reformas, se for um imóvel, uma casa, né? Você pode descontar, por exemplo, a comissão do corretor. Mas o grande detalhe aí que muitas pessoas desconhecem é o momento. Qual é o momento que eu tenho que fazer essa apuração desse ganho de capital? É no momento da venda. Não é na época de fazer o imposto de renda. Muitas vezes você está fazendo a declaração de imposto de renda março, abril, né, maio, né, que é a época, e aí você vê lá que a pessoa vendeu um imóvel em junho do ano passado e ela não foi ver isso. O ganho de capital tem que ser apurado no momento da venda, porque havendo imposto a pagar, ele vence no mês seguinte já, ele não tem relação nenhuma com os prazos da declaração de imposto de renda. E aí você às vezes acaba tendo que pagar o imposto, que já não é barato, é caro, e ainda tem que pagar com multa e juros, porque você não sabe. Mas agora já fica sabendo, né? Prazo para poder calcular o imposto sobre o ganho de capital é no mês, no momento da venda. Bacana. Então, acabaram as perguntas. Muito obrigada pela sua presença. Acredito que esclarecemos algumas dúvidas e quem tiver mais alguma dúvida, só entrar em contato pelo link e nós vamos responder assim que possível todos vocês. Sim, e conta comigo, estou sempre à disposição. Muito obrigada.